Olá, turma! Dando seguimento às nossas atividades, hoje a gente vai fazer uma breve reflexão sobre a introdução textual, essa parte tão importante aí do nosso texto. Bom, como fazer uma boa introdução? Como eu falei para vocês, a introdução é a parte principal do nosso texto, da nossa redação, porque é ela que vai causar uma boa impressão, ela que vai chamar a atenção do leitor. Então, por isso, a gente tem que fazer uma introdução bem construída, tá? Para que a gente possa até mesmo dar um bom desenvolvimento para o nosso texto. Então, uma introdução, ela precisa ser direta, simples e objetiva, tá? Na teoria parece difícil, mas é mais simples do que parece. Tenha em mente o seguinte: todo texto gira em torno da introdução que você elaborou. É nessa introdução que vamos dizer do que o texto vai falar, né? Como eu sempre falo, na introdução vai aparecer o nosso tema, não é? A nossa tese, o nosso tópico frasal, tá? Que é o nosso ponto de vista. Então, se uma redação tem como proposta, por exemplo, a violência doméstica, na nossa introdução, eu já tenho que citar sobre a violência doméstica, tá? E aí há diversas formas para se fazer isso, como a gente já estudou logo no início, não é? Eu posso fazer por meio de um questionamento, uma pergunta, não é? Eu posso fazer uma citação, posso colocar, que mais? Uma citação e entre outros. O tamanho ideal de uma introdução é de 2 a 3 frases. Como eu falo para vocês também, ela não pode ser extensa. Eu não posso ter introdução de 10, 12 linhas, tá? Porque isso vai acabar cansando o leitor. Ela só vai apresentar a temática, a tese principal. Então, ela tem que ter no máximo 6 linhas, 7 ultrapassando já, tá bom? Em cada parágrafo posterior do desenvolvimento, devem ser defendidas as frases elaboradas na introdução. Vamos explicar isso como exemplo para ficar mais claro. Digamos que a introdução de uma redação sobre tigres fosse: tigres são agressivos, porém nada impede que sejam domesticados. Então, eu tenho aqui um tema sobre tigres, né? E essa aqui é a minha introdução. Ela está curta, né? Mas está ampla. E aí? O primeiro parágrafo do desenvolvimento dessa redação teria que explicar o motivo dos tigres serem agressivos, e o segundo parágrafo explicaria como é possível domesticar um tigre. Note que a primeira frase da introdução seria explicada no primeiro parágrafo do desenvolvimento, e a segunda frase seria explicada no segundo parágrafo. Então, percebam, né? No primeiro, como a introdução ela já vai dar essa linha para o desenvolvimento. Eu já vou poder dizer por que eles são agressivos, né? E depois como eu posso domesticá-los. Aprenda a fazer uma introdução vendo bons exemplos. Vamos mostrar na prática, então, como se faz uma introdução. Digamos que o tema seja o chocolate no mundo moderno. Essa aqui é outra estratégia para a gente começar a introdução. Apenas relembrando, a introdução pode ser desenvolvida a partir da seguinte pergunta sobre o tema: o que eu penso sobre isso? Então, vamos respondê-la. Eu penso que chocolate faz bem à humanidade, só que não dá para exagerar, pois pode acabar sendo prejudicial. Já que é isso que eu penso sobre chocolate, minha introdução pode ser assim: chocolate faz bem à humanidade. Porém, apesar de trazer benefícios, o seu consumo em excesso pode trazer prejuízos. Perceberam? Então, a partir da minha resposta, eu formulei uma introdução. Está pronto. Se você perceber, ela está bem abrangente, mesmo sendo curta. Isso é o ideal. O próximo passo seria começar o desenvolvimento. Então, no primeiro parágrafo, a gente diria por que o chocolate é bom, e no segundo, diríamos por que a gente não pode comer em excesso. Tá vendo? Já vai ligar lá para o desenvolvimento. Repare que, por enquanto, na introdução, apenas afirmamos que chocolate faz bem. Ainda não convencemos ninguém disso. E como convencer? É aí que a gente vai convencer lá no desenvolvimento. É a tarefa do desenvolvimento e não da introdução. Cause uma primeira boa impressão, como eu falei, né?
Além de ter o poder de definir a organização do texto, a introdução pode causar uma primeira boa impressão. Se ela estiver concisa, clara e organizada, o avaliador já vai ver seu texto com outros olhos, pois vai pensar que você sabe o que está fazendo, que não apenas pegou um lápis e saiu riscando loucamente no papel. Foi como eu falei anteriormente, né? Essa introdução ela já vai causar a impressão, né? Então, por isso você tem que fazer ela bem construída. E aqui nós temos alguns modelos, né, de introduções que vocês mandaram, tá? Pra gente analisar aqui o que é que tem de positivo e negativo. O tema era o uso excessivo do celular e da internet na vida das pessoas. O uso do celular e demais aparelhos tecnológicos vem gerando impactos nos últimos anos, pro bem, seja para o bem ou para o mal. Os cidadãos estão se desligando da realidade e do convívio social. Introdução 2. Segundo um gráfico mostrado pelo IBGE, crianças com mais de 10 anos, a utilização da internet subiu em 2017 para 74,7% e no ano de 2018, 99,2% das pessoas consomem a internet. Perceberam? Na primeira introdução, olha, primeira coisa nas duas, né? Não tem por que estar assim dessa forma torta, né? Ela tinha que ficar alinhada no parágrafo, na linha, com a margem e depois no final da linha. Então, tem que ajeitar essa questão estética também, tá? Não tem por que ficar assim dessa forma. Aqui na primeira, a ideia está boa, só que não se pode utilizar esse pra, né? Esse pra é da linguagem coloquial e a gente está trabalhando com uma linguagem formal. O pra é utilizado na fala e não na escrita. Só isso aqui da primeira. Já na segunda, ela ficou bem confusa. Parece que ela está incompleta, porque, olha, segundo um gráfico mostrado pelo IBGE, que gráfico, né? Crianças com mais de 10 anos, olha, aí corta a ideia. O quê? O que é que tem crianças com mais de 10 anos? Aí depois fala sobre a subida, né? A utilização da internet que subiu. Só trabalha com dados aqui, mas não de forma esclarecedora. Próxima. O uso excessivo da internet e do celular pode trazer irreparáveis danos à vida das pessoas. Antes de mais nada, faz-se necessário analisar a faixa etária dos usuários, pois atualmente a maior utilização dos recursos tecnológicos é feita por jovens. Aqui ficaram muitas ideias, não é? Misturadas. Aqui poderia só falar, olha, poderia parar no primeiro parágrafo em pessoas e citar quais são esses danos e depois desenvolver, tá? Seria muito melhor do que colocar outra informação sobre faixa etária, né? Sobre jovens. Então, ela ficou assim, um pouco misturada. Esta aqui eu não vou nem ler, porque está extensa, 11 linhas, tá? Eu falei a respeito disso, que teria que ser no máximo 6. Então, já dá para ver aí que ela cansa, né? Por mais que esteja com ideias boas, mesmo assim. E aqui a última, né? A internet é uma solidão dividida e uma fantasia compartilhada. Ideraldo Montenegro. Essa frase deixa bem claro como as pessoas se sentem usando a internet o tempo todo. Na internet, elas podem criar seu próprio mundo e nele elas querem viver. Por isso, muitas delas acabam se viciando na tecnologia, esquecendo do mundo real. Boa essa introdução, né? Ela já começa com uma citação, tá? Interessante. Hoje em dia é mais fácil viver em um mundo virtual do que no mundo real, já que nas redes pode-se criar uma vida imaginária, onde tudo é perfeito. Várias pessoas viciadas em tecnologia, isso é muito ruim. Pode trazer problemas para as mesmas e também para as pessoas que estão perto dela. Transtornos cerebrais podem ser um desses grandes problemas, fora que a falta de comunicação com as pessoas verbalmente e problemas oculares podem afetar mais ainda. Isso aqui já tem também muita informação, né? Já está carregada, né? Também tem que ter cuidado aqui com a caligrafia, a ortografia também. Tá bom, pessoal? Então, espero aí que tenham entendido, tá? E praticar essa questão da introdução, porque, olha, como eu já falei, eu percebi tem muitos erros ainda,
tá? Não é algo difícil, como eu falei, com a prática ela leva à perfeição. Então é muita leitura, fazer, né, escrever mesmo, tá bom? Espero que tenha entendido. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.